Muito bem, Harion, Harion, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui no Instagram da Uma Universidade e vocês que estão aqui nos acompanhando a semana toda pelo Zoom, aqui nos links da Virada Zen. Como estão vocês? Passaram bem a semana? Sim? Então, me digam vocês que estão aqui no Zoom se está tudo certo. Deixa eu colocar aqui para ver o chat de você. É o chat, peraí, aqui. Ótimo. Deixa eu ver, chat, aqui. Se está ok com o áudio, ok com a imagem, se está tudo certo. Oi, Bribri, tudo bem? Tudo certo? Você não vai vir aqui passar pelos atendimentos? Você falou que queria vir. A gente vai pausar para o almoço, né? Porque hoje a gente está o dia todo com atendimento gratuito ao público, porque nós estamos fazendo parte aqui da virada, né? E estamos atendendo com cromoterapia, reiki, a massoterapia, quick, e as terapias holísticas em geral. Então, se você está aí querendo passar por um atendimento, a gente vai ficar aqui até 8 da noite, tá bom? Então, é importante que vocês vão chegando. Muito bem, tudo certinho aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tudo bem com vocês? Ok. Então vamos lá. Então hoje a nossa intenção nesse nosso encontro, né, é falar sobre esse tema que tem a ver com o caminho do despertar, tá? Então vocês todos que estão conectados aqui comigo, agora nesse momento, deixa eu ver se está tudo certo aqui com o chat. Deixa eu ver. Peraí. Ok, tudo certo aí? Sim. Imagem, tudo ok, ok. Muito bem. Então, hoje, a ideia no nosso encontro é a gente falar sobre isso, sobre o caminho do despertar. E tem muitas pessoas que ficam questionando, né, a respeito disso e falam assim: meu Deus, o que que eu posso fazer para eu silenciar a mente? Já que quando a gente fala dentro dessa jornada, né, da busca da evolução, a gente fala que um caminho que é pautável, né, seria o caminho da nossa iluminação. Então, cada um está aqui nesse planeta, de alguma forma, para trilhar uma jornada, que é uma jornada de vida, uma jornada espiritual, uma jornada de evolução, tá? E hoje o nosso encontro ele é para falar exatamente disso. Como que eu posso silenciar a mente e me reconectar com aquilo que é essencial ou com a essência da minha alma, a essência divina, porque afinal de contas todos nós somos uma alma de luz que estamos encarnados num corpo físico, tá? Mas antes mesmo da gente começar, eu destrinchar todo esse conteúdo, né, que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu gostaria de que você pausasse por alguns instantes, feche os olhos. Então, vamos juntos aqui para que a gente possa se reconectar, tá? Reconectar com o quê? Com aquilo que está aí dentro de você. Então, feche os olhos por alguns instantes e respira profundamente. Isso, deixa o ar entrar, sair do teu corpo, trazendo esse estado que é um estado de presença. E nesse momento que você pausa, observe o que está acontecendo com você, dentro de você. Existem muitas imagens, existem muitos sons, existem vários questionamentos, ou você consegue parar e parar de pensar. Eu parei, pausa e não vem pensamento algum. É quase que humanamente impossível, né? Porque tem gente que confunde, né, a meditação, por exemplo, com parar de pensar. Então, o que a gente ouve, a maioria das vezes, quando a gente não tem o hábito de fazer a prática meditativa, é o que nós chamamos, né, uma compulsão até
de pensamentos. A gente chama, é como se fosse mesmo um macaquinho numa árvore pulando de galho em galho. Então, é um tagarelar da mente. Então, a mente, ela tem esse hábito de julgar, criticar, planejar, se preocupar. E aí, quando a mente, a mente da maioria de nós, ela começa nesse pensamento desenfreado, porque às vezes eu pergunto para os meus alunos assim: o que que você pensa? Onde está o seu pensamento? Então, óbvio que o nosso pensamento ele está o tempo inteiro aqui, ali, passado, futuro, passado, futuro. Então, a gente não vive no presente. Viver no presente é o primeiro passo do despertar, né? O estar presente no aqui e agora é o primeiro passo do despertar, tá? Então, quando a gente fala do jornada do despertar, é quando a gente tem a possibilidade de sair do que nós chamamos, né, o mundo da mente e nos conectarmos com o que nós chamamos o mundo dos sentidos, tá? O mundo da presença, do aqui e agora. Porque, na verdade, né, segundo os meus mestres, e um mestre muito querido, que é o meu mestre da Diksha, que é o Bhagavan, ele fala que a gente não está vivendo, a gente está meramente existindo. Então, a gente vive no que nós chamamos no mundo da mente, no piloto automático. Então, nós não conseguimos, às vezes, coisas bem simples, que é desfrutar o acordar, o amanhecer, né? Amanhecer, abrir a janela e perceber, sentir o sol chegando. Ou sequer o pôr do sol, né? Então a gente fica pensando, nossa, que lindo, deixa eu tirar uma foto, postar no Instagram, né? Em vez de viver no aqui e agora, eu vivo na foto, né? Em vez de estar ali. Então, na presença daquilo que está acontecendo. Ou simplesmente no banho mesmo. Tem muitas vezes que a gente entra no banho e na hora do banho, em vez de estar presente no aqui e agora, o que que a gente faz? A gente está com a cabeça em tudo que é lugar, menos sentindo aquela água, né, banhando, sentindo o calor, a presença ali de estar se banhando. E assim a gente vai vivendo, né? Então a gente vive no que nós chamamos, né, nesse piloto automático. E aí ou a gente está no passado, às vezes se culpando de algo que não fez, às vezes se arrependendo, ou às vezes remoendo o passado. Ou a gente fica no futuro se preocupando, ou na ansiedade, no medo. E aí a gente acaba se identificando com o quê? Com esses excessos de pensamentos. E isso acaba causando o que nós chamamos, né, um atar, uma identificação. Então, eu estou identificado, eu estou atada ao que nós chamamos, né, o mundo através de um aspecto do sofrimento, porque a gente tem em comum, óbvio, que é todos nós, em alguma instância, nós sofremos, tá? E quando a gente fala de caminho do despertar, é quando a gente pausa ou vive o não sofrimento. Então, se eu estou completamente identificado com o sofrimento, e o sofrimento ele acontece com as historinhas que a nossa mente vive repetindo, repetindo, repetindo. Então, às vezes acontece algo, né, na nossa vida. Então, o tempo inteiro está acontecendo coisas na nossa vida. Então, a nossa vida, ela é feita de acontecimentos, de experiências. Então, ai, agora eu vou me casar. Agora me separei. Agora eu estou trabalhando nesse lugar. Agora, né? Então, você está o tempo inteiro né? Agora eu estou grávida, agora eu tive um filho, agora, né? Então vou viajar. Então o tempo inteiro a gente está num desdobramento da nossa vida. E as coisas vão acontecendo. Tem coisas que acontecem que são maravilhosas e tem coisas que acontecem que são experiências que não são experiências boas. E só que aí a gente sofre porque a mente fica contando. Ai, porque eu devia ter feito isso. Ah, eu devia ter feito aquilo. E aí a mente começa a repetir, 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 repetir o que nós chamamos esses padrões, né? E quando a gente fala de despertar, né, a palavra em si, despertar, ou
tem muitas pessoas que usam dentro dessa nosso processo de evolução de iluminação, que também é um termo que a gente usa muito, né? Eu estar no estado iluminado. Então, eu passo por o que nós chamamos por etapas, tá? O que que são essas etapas? Então, eu passo por, é como se fosse degraus. Então, quando eu fui para a Índia, então eu tive a oportunidade de ser abençoada de ir para a Índia, algumas vezes, já 7 vezes já que eu fui para a Índia já, tá? E aí, quando eu estava lá na Índia, eu aprendi que existem cinco, cinco etapas do despertar, cinco, ou da iluminação. Lógico, segundo essa escola espiritualista a qual eu sigo. Tem escolas espiritualistas, principalmente do budismo, né, que fala que você já é iluminado. Você não precisa fazer absolutamente nada para você se iluminar. Só que você precisa se lembrar, né? Porque o estado búdico, por exemplo, é um estado de iluminação, tá? Mas nessa outra escola espiritualista a qual eu faço parte, então nós passamos por cinco etapas da iluminação, do despertar, tá? E uma delas, né, das etapas do despertar, tem a ver com estar consciente. E parte do princípio que nós não estamos conscientes o tempo inteiro, né? Até nós vivemos num universo, né, muitas coisas que a gente faz na inconsciência, né? Então, quando a gente fala de consciência, eu tenho uma consciência, você tem uma consciência, vocês que estão aqui comigo no Zoom, Rodrigo, Patrícia, Beatriz, a Alexandra, a Irma, tem várias pessoas aqui, vocês estão num nível de consciência, tá? É que nós chamamos isso de consciência individual. Existem pessoas que vivem na inconsciência coletiva. Então, que é quando a gente fala no piloto automático. Então, a pessoa está no piloto automático o tempo inteiro, tá? Existe a consciência, por exemplo, que impera no ambiente de trabalho, né? Então, todo mundo pensa do mesmo jeito. Tem a consciência, por exemplo, do Brasil, tem a consciência do outro país, tá? E tem o que nós também chamamos de inconsciência coletiva, tá? Inconsciência coletiva. Então, quando a gente fala da primeira etapa, é a etapa do estar consciente, que eu já já vou falar um pouquinho mais sobre isso. A segunda etapa de uma jornada de despertar, uma jornada de iluminação, tem a ver com a atenção plena, que é uma das coisas que eu sempre cobro muito isso dos meus alunos, que você pode alcançar uma atenção plena se você sim tem uma prática diária, tá? Uma prática diária para você se manter mais focado, né? Então, uma atenção naquilo que você está vivendo, naquilo que você está fazendo, tá? A terceira etapa tem a ver com estar com o coração funcional, vivo. Então, nós chamamos isso de florescimento do coração. E muitas pessoas não estão com o coração vivo e pleno, no sentido de florescimento, de compartilhamento do amor, tá? Passou a terceira etapa, quando você acorda o teu coração, que não é só o coração físico, mas é o coração espiritual, que é o chakra do coração, nós temos o que nós chamamos o despertar, que é quando você se torna uma verdadeira buscadora, um buscador espiritual, tá? E aí, sim, você se torna o que nós chamamos uma pessoa iluminada, no sentido que é uma iluminação compassiva, aonde você começa a, a sentir, às vezes, até a dor do outro, tá? Então, é muito importante isso. Então, cada uma dessas etapas, né, que a gente fala etapas da iluminação, são etapas importantes. Etapas que pode ser que hoje, quando você me ouve falar, você se identifica, fala assim, ai, essa etapa, que esse degrau
eu já dominei, tá? Eu já dominei esse degrau, tá? Tá fazendo sentido isso para vocês? Me falem aqui no chat. Deixa eu ver se tem alguém aqui, tudo certo, tá? Me falem se está fazendo sentido. Assim, ok. Vocês aqui no Insta também, ok, tá. Só para eu entender como é que tá aí vocês, tá? Então, aqui, para vocês que estão aqui no Zoom, então vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho dessa apresentação que eu estou seguindo, tá? Para vocês também, eu gosto sempre de, de compartilhar, então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Aqui estão, então, as etapas, tá bom? Muito bem. Compartilhou? Sim? Ok. Muito bem. Então, vamos para a primeira etapa. Então, a primeira etapa, que é o estar consciente. Então, o que significa o estar consciente? O estar consciente, né, é estar consciente das palavras, estar consciente das ações e estar consciente que tudo, absolutamente tudo que você faz, e tudo, absolutamente tudo, vai ter uma consequência, ou vai ter uma consciência, uma consequência positiva, ou talvez não tanto. Então, às vezes, uma ação, que essa ação ela pode ser uma ação propriamente dita, né, ou uma ação da palavra, ou uma ação no ambiente que você está. Então, tudo, absolutamente toda a escolha, né, ela vai gerar um impacto no ambiente que você está. Por quê? Porque nós todos somos interconectados. Então, estar consciente é palavra, ação, pensamento. Então, se eu começar a ficar mais atento no que eu falo, no que eu digo, no que eu faço, e principalmente às vezes observar os seus pensamentos, esse é o primeiro passo do que nós chamamos de conectar com os estados que nos envolvem. O segundo estado de consciência, né, que é o segundo passo dentro desse trabalho, é a atenção plena, né, dentro da nossa jornada, né? Então, a atenção plena nos diz que nós, quando nós temos uma atenção plena, nós estamos observando através desse nosso estar consciente que dentro de nós pulsamos dois estados de consciência, um estado de conflito e um estado de sofrimento. O estado de conflito, né, a gente já conhece, e o estado de alegria, de bem-estar, também a gente já conhece. Então, a gente chama isso de estado de sofrimento, quando eu estou sofrendo por algo que tem a ver com esses comentários que a mente traz. E o estado de não sofrimento, que é as coisas acontecem e eu consigo manter o que nós chamamos o quê? Uma calma, uma serenidade, uma paz, tá? Quando a gente fala do estado de sofrimento, vamos imaginar que você está o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro falando mal das pessoas, o tempo inteiro sofrendo, né? Com esses diálogos internos compulsivos. Então, imagina que você está o tempo inteiro gerando uma frequência vibracional e criando uma vida desse estado de sofrimento. Então, você, por exemplo, eu recebi uma notícia que eu estou doente. Então, a mente, ela vai começar a fazer o quê? Ela vai, ai, você está doente. Isso pode ser aquilo. Aí a mente começa a se desesperar. Então, o ideal é que você observe que se eu estou doente, alguma solução tem para isso, né? Se eu perdi o emprego, alguma solução tem para isso. Se eu resolvi ou terminei um relacionamento, então tem uma solução que seria, eu vou ficar um tempo curtindo esse luto da perda desse relacionamento, eu vou me abrir para um novo relacionamento, o que que eu vou fazer, né? Então, o estado de sofrimento ele acontece dentro da mente. É isso que eu quero dizer para vocês, dentro da mente. Deixa eu colocar outra musiquinha. E o estado onde eu estou livre do sofrimento é um estado onde eu me sinto bem comigo mesmo, tá? Por isso que é importante a gente sempre observar o quê? Observar assim, como eu lido com o que está acontecendo dentro de mim e como eu lido com o que está acontecendo fora de mim. Como eu lido com tudo isso.
tá? E a minha mente, ela se torna compulsiva. Ah, vamos imaginar que eu tive uma perda financeira. Ah, eu tive um problema familiar. Eu tive uma desavença lá no meu trabalho. Então, como eu lido com isso? Eu lido como uma pessoa adulta ou eu lido com uma postura infantil? Como eu lido, tá? Então, é muito importante que a gente perceba isso, tá? Então, eu comigo mesma e eu no mundo externo, tá? Então, tem algo acontecendo dentro de mim e algo que acontece fora de mim, tá? Então, é isso que é importante a gente observar, tá? Então, quando acontece algo e eu fico curtindo uma frustração, entro em depressão, ou eu não acolho isso, porque a gente tem várias pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que acolhem aquilo que acontece, e tem outras pessoas que não dão conta. E aí vai, eu acho que eu vou fazer compras no shopping. Então a gente chama isso de rotas de fuga. Ah, eu acho que eu vou encher a cara. Ah, vou fazer alguma coisa. Sabe, eu não me conecto com aquilo que eu estou sentindo. Com o quê? Com o medo, com as mágoas, com o ressentimento. Ai, meu marido me traiu. Ai, o que que eu vou fazer com isso, né? Então, então eu tenho que entender que existe, sim, coisas que acontecem, mas o que eu faço com aquilo que acontece comigo? É uma decisão, é uma escolha. Então, a gente sempre fala aqui na Money, né, que a dor é inevitável. Eu vou sentir dor porque eu tenho um corpo sensível. Mas sofrer é uma escolha, tá? E os estados de iluminação, né, passa por isso, né? Por eu ficar livre do sofrimento. Mas, Diana, é possível eu ficar livre completamente do sofrimento? Então, essa é uma pergunta. O que que você acredita que é possível você cultivar belos estados? Por exemplo, o estado de gratidão, o estado de amor, de alegria. É possível você estar nesse estado ou cultivar mais esse estado do que o estado de sofrimento? É possível, né? É importante isso, porque tudo isso vai fazer o quê? Vai impactar no que nós chamamos as sete saúdes. Então, não sei se vocês assistiram a live da segunda-feira, onde eu falei sobre a importância da gente se conectar e trazer, né, a harmonia, não 100%, mas nas nossas sete saúdes, tá? Porque é importante isso, tá? Que a gente nutra isso, né? Dentro de nós, os belos estados. Se eu nutrir um belo estado de paz, de alegria, de serenidade, é muito mais fácil eu criar uma vida mais saudável, uma vida mais plena nas mais diversas áreas da minha vida. Agora, se eu só estou cultivando dentro de mim a falta, me falta isso, me falta aquilo, me falta abundância, me falta saúde, me falta. Então, o que que eu vou ter? Eu não vou ter uma vida em plenitude no aqui e agora, tá? Então, é muito importante isso, tá? O terceiro estado, né, nos degraus da iluminação, né, é quando você tem o coração vivo e o coração pulsante. Muitas pessoas buscam um processo terapêutico ou me buscam aqui no consultório porque elas estão nesses estados de consciência que são estados de sofrimento. E o coração está mergulhado em dores profundas, ressentimento, mágoas, né, apego ao passado. Então a gente chama isso de coração disfuncional. Disfuncional na capacidade de quê? De sentir. Então, eu desligo o sentir. Por quê? Porque aquilo que aconteceu comigo foi dilacerante, né? Então, me magoou profundamente. Então, se aquilo que aconteceu comigo me magoou profundamente, então eu preciso tratar aquilo, me libertar disso, para que meu coração ele possa se tornar não um coração amargo, duro, né? Um coração cheio de frustrações, mas sim um coração que pulsa, né? É na capacidade de quê?
de se emocionar, de sentir. Então, o meu mestre, né, Bhagavan, ele fala que quando a gente tem um coração disfuncional na capacidade de sentir, de amar, de compartilhar, de se emocionar, então, esse coração, ele não é um coração que pode ou tem condição de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Então, esse é um passo muito importante, o caminho do coração. Não é o coração físico. O coração físico, se parar de bater, você perde a sua vida. É o coração espiritual, tá? Que é um coração capaz de amar, tá? De amar o outro sem impor uma condição. Porque, não sei se vocês sabem, mas o coração, né, ele tem uma ligação íntima com o nosso cérebro, tá? Então a gente mede as frequências do coração, tanto quanto a gente mede as frequências do nosso cérebro. Então, se eu quero emitir uma frequência vibracional, já que tudo no universo é energia, frequência e vibração, então se o meu coração ele está magoado, se o meu coração ele cultiva energias, sabe, ai, densas, né? E tá indignado, tá com frustrações, tá melancólico, tá depressivo. Tem gente, por exemplo, que tem síndrome do medo, então se move na vida através do medo. Então imagina que tipo de frequência que o teu coração está emitindo para o cérebro, sendo que o cérebro é a sua antena que vai emitir frequências para o mundo. Por isso que a gente fala assim, eu estou criando uma vida de que estado de consciência? É um estado desperto, acordado, consciente, ou é um estado onde a minha frequência que eu emito é um estado de frequência muito baixo? Então, o universo vai te responder o quê? Mais do mesmo, não é verdade? Então, se você é uma pessoa que só cria sofrimento, você vai criar mais sofrimento. E o universo vai entender que você quer mais sofrimento. Tá? Por isso que é muito importante alinhar corpo, coração, a mente, que nós entendemos como cérebro, com a nossa alma, tá? Porque o nosso coração está intimamente ligado com o nosso cérebro, tá? Faz sentido isso para vocês? Sim? Tá fazendo sentido? Muito bem. O quarto estado, que é o estado do despertar, né? Dentro dessa jornada da iluminação, ou do despertar planetário, que é uma das coisas que aqui na universidade a gente faz muito, o tempo inteiro criando formas de proporcionar essa lucidez, essa clareza, tá? É o estado do testemunhar, o estado da sentinela. Eu estou testemunhando. Então, eu vou além dos ditames da mente. Para quê? Para você testemunhar aquilo que está acontecendo. Então, briguei com meu marido por conta de algo, sei lá, por conta da educação dos filhos, ou por conta de uma conta, não tem dinheiro, ou que isso, que aquilo. Então, eu consigo estar olhando para aquilo que está acontecendo, né, nesse relacionamento, tá? Um exemplo, né? Então, é quando você está olhando e testemunhando de uma forma neutra. Por isso que a prática da meditação é algo que é muito importante no dia a dia, porque vai acionar o que nós chamamos esse estado de observação plena, tá? Então, quando eu estou no estado do despertar, eu atingi, já estou no quarto degrau do caminho do despertar, da iluminação. Então, você se torna o que nós chamamos um verdadeiro buscador espiritual, uma verdadeira buscadora espiritual. Então, eu estou comprometida a fazer o quê? Estou comprometida a andar e me praticar diariamente. Eu vou praticar o quê? Eu vou praticar o estudo, ou a autoavaliação, a meditação, tá? E aí, quando você se compromete a trabalhar esse estado de iluminação, né? Esse estado do despertar,
de fazer as suas práticas. Nós chamamos isso de sadhanas diárias. Me diga aqui, vocês que estão aqui comigo, tanto no Instagram como no Zoom, vocês têm uma prática diária, uma meditação, mesmo que seja uma meditação guiada, mesmo que seja uma oração, algo que você todo dia faz e para que você possa se reconectar ou conectar com o que nós chamamos com essa frequência vibracional mais espiritual, porque a segunda etapa do estado de despertar é quando você começa a observar que acontecem estranhas sincronicidades na nossa vida, tá? Às vezes, sincronicidades no sentido de milagres, oportunidades, pessoas, né, que vêm para a gente. Então, a gente começa a observar que existem muitas bênçãos na nossa vida. Muitas bênçãos no sentido de que a, a vida nos supre. Então, é uma energia maior que supre a nós mesmos, né? Então, porque você começa a observar que existem pessoas que fazem parte na minha vida, que são interconectadas comigo, e eu começo a agradecer essas pessoas, o lugar que eu trabalho, e aí você acordou o teu coração, e aí você se sente pleno com aquilo que acontece a cada dia. Você se sente plena aonde você está todo dia. Você se sente plena no aqui e agora. Então você começa a perceber que existem milagres que acontecem na sua vida. Tem gente que fala assim: nossa, hoje aconteceu um milagre, né? Então a pessoa começa a perceber que a vida dela se torna um milagre, tá? E o estado da iluminação, né, que é o quinto estado, que nós podemos chamar de iluminação, tem gente que fala assim: mas Diana, o que que eu vou sentir quando eu me iluminar? Tem pessoas que perguntam isso, né? O estado de iluminação, sim, ele pode ser, né, segundo essa escola espiritualista, né, que é lá da Ame Bhagavan, é quando você se a, é, a, é ausen, não é a ausência do sofrimento, é quando você se libera do sofrimento. Então, assim, antigamente eu sofria muito, 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 muito por conta de algo que acontecia. Então eu fazia um drama e eu fazia isso, e aí envolvia todo mundo, né? Então, e aí você vai acumulando sofrimento. Então, o estado de iluminação, você se libera de tudo aquilo que causa dor e sofrimento a você. A dor não, né? Porque a dor, ela é do corpo físico, tá? Então, a gente sempre fala que a gente tem três tipos de sofrimento. Tem o sofrimento físico, tem o sofrimento psicoemocional, que é o que mais nos perturba, e tem o sofrimento, que é o sofrimento existencial, tá? Então, quando eu trabalho nesse caminho, nessa jornada, então eu estou todo dia fazendo as minhas práticas, eu fico presente, eu fico consciente, eu fico mais presente no aqui e agora. Então, a iluminação, ela é algo que você se revela para você. É uma experiência aonde você se conecta com o que nós chamamos, né, com a presença divina. Tem gente que chama isso de presença divina, tem gente que chama de Deus, tá? Então, a iluminação é algo que, para cada pessoa, acontece de uma forma. Então, a gente fala assim que quando você aceita plenamente aquilo que você é, tá? Quando você aceita plenamente aquilo que você tem hoje, o que que eu tenho? Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus estudos, né? E quando eu aceito plenamente aonde eu estou, porque tem gente que está assim: eu estou aqui, mas eu quero estar lá. Eu estou aqui na praia. Mas eu queria estar lá em Paris. Eu estou viajando em Paris. Eu queria estar trabalhando. Tem um cabelinho aqui, peraí. Ah, eu estou trabalhando. Eu não quero estar aqui nesse trabalho, eu queria estar num outro lugar. Então, existe o quê? Isso significa o quê? Um conflito dentro de você, né? E a mente vai colocando mais pilha, porque a mente, ela é compulsiva, a mente é repetitiva, tá? Então, ela te afasta do quê? Dos estados de iluminação.
Então, quando, então, eu aceito quem eu sou, mas primeiro eu preciso saber quem eu sou, o que você tem e onde você está. Isso já é um caminho da iluminação, tá? Então, nós vivemos, né, às vezes, por isso que a gente não aceita, a gente quer, não aceito quem eu sou. Nem sei quem sou, né? O que eu tenho também. Eu não, nem agradeço o que eu tenho. Então, o que que vai acontecer? Então, você está distante do que nós chamamos aqui de estado de iluminação. E depois que eu atingi os primeiros degraus da iluminação, então eu continuo trilhando a minha jornada, tá? Então, é muito importante isso. Então, quando você passa a viver nesse estado de presença, eu estou presente no aqui e agora, né? As suas ações, elas se tornam o quê? Ações firmes, tá? E quando você diretas, retas, são decisões mais sábias. E você vai dissolvendo tudo que é essa carga, que nós chamamos cargas emocionais, que a gente traz, né, na nossa vida, tá? Todo mundo tem coisas que aconteceram aconteceu, eu briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, briguei com os meus filhos. Então, às vezes isso causa o que nós chamamos um desconforto, que é um desconforto emocional, né? Então, quando eu falo de dissolver, é quando eu me conecto com o que nós chamamos o campo da consciência, e eu, ao conectar com esse campo vasto e limitado da consciência, eu começo a me sentir parte plena. Então, é uma experiência do divino. Então, e como que você pode experimentar a experiência do divino para dissolver o que nós chamamos essas cargas emocionais que a gente vem carregando, né, lá do passado, através do que nós aqui na universidade temos como um caminho, que é o caminho da meditação e o caminho da Diksha. Não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas pessoas que já nos seguem aqui na universidade já conhecem o que nós chamamos a bênção da unidade, que é receber a Diksha. A Diksha é uma energia que foi ancorada aqui no planeta Terra desde o século passado, através da Ama Bhagavan, e a ideia de receber a Diksha para dissolver essa carga emocional e você ativar o que nós chamamos o estado de plenitude, de felicidade, vem através de um toque suave que a gente faz na cabeça. E a Diksha, ela tem esse poder, né, de trabalhar no, na programação neurobiológica, que é tudo aquilo que você tem repetido, tudo aquilo que foi condicionado, tudo aquilo que foi programado desde quando você era criança. Então, a Diksha é uma energia muito poderosa, que eu até convido vocês todos a participarem. Amanhã nós teremos evento aqui na Humane, às 18h30. Eu aqui na universidade também eu faço a mentoria, o treinamento para tornar você um doador de Diksha, caso você tenha esse desejo, que vai até acontecer agora essa mentoria em novembro, que vai acontecer no formato presencial. Então, eu tenho tanto no formato presencial como online. E quando você se torna um doador de Diksha, e quando você recebe Diksha periodicamente, em grupos de Diksha, então o que vai acontecer? Vai ativar os lóbulos frontais e desativar os parietais. Então, no nível neurobiológico, é isso que vai acontecer. A Diksha, ela se manifesta através de uma energia, que é uma energia dourada, é como se fosse uma esfera dourada. Eu vou até mostrar aqui para vocês que estão aqui no Zoom, essa esfera dourada, para vocês verem. Peraí. Ó, essa esfera dourada. Essa esfera dourada, ela é a representação da energia da Diksha.
E toda vez que você participa de um evento de Diksha e você recebe a Diksha, seja através das mãos, seja através de um instrumento sagrado, seja através do olhar, seja através da intenção, tem Diksha para a prosperidade, Diksha para a saúde, tem Diksha, tem muitos formatos, formas diferentes, né? Tem Diksha, né, que você faz para você enviar essa Diksha para a ancestralidade. Tem a Diksha à distância, tem a Diksha online, como a gente está fazendo hoje nesse encontro. Então, tem muitas formas de você receber a Diksha e aplicar a Diksha. E hoje a Diksha, ela está, né, ancorada, né, e foi ancorada na Terra desde o século passado, através da energia de Ame Bhagavan. E lá na Índia tem um templo que se chama Ekha, que Ekha quer dizer todos somos um. Então foi criado um templo, que é o templo da Era Dourada, inclusive, e dentro desse templo está ancorada essa energia da esfera dourada. Quem está aqui no Zoom pode desfrutar do templo, né, através da imagem, tá? E dentro do templo a gente tem essa imagem de um yantra, que é o Surya Yantra, junto com a esfera dourada. E a Diksha, então, desde o século passado, de 1989, ela tem sido transmitida para mais de 150 países no mundo todo, e existem centenas, milhares ou milhões de pessoas hoje que são iniciados nessa modalidade de transmissão. E a Diksha, ela não é uma terapia. A Diksha, ela tem a função de despertar o planeta, tá? Para uma nova dimensão, uma nova forma de ser e estar e vibrar aqui na Terra, numa dimensão mais elevada, tá? Então, para quem está aqui no Zoom, para vocês desfrutarem aí desse templo sagrado que nós chamamos de Ekam, tá? Muito bem. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso, sobre a energia da Diksha ou a energia do despertar? Então, se vocês, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, não. Se vocês tiverem alguma pergunta, se não, eu vou convidar vocês a gente fazer uma prática agora, que é uma prática de meditação, e eu vou fazer a transmissão da Diksha. Então, esse é o convite agora, para que a gente possa se libertar daquilo que está nos afligindo, né? Porque então, a gente às vezes tem algum tipo de tempo, eu vou transmitir a Diksha à distância para vocês através de um mantra, tá? Então, existe um mantra que nós chamamos o mantra Hamsa Soha Ekam. Hamsa Soha Ekam é uma prática, né, de mantras que a gente usa, que inclusive dentro desse templo, que é o Ekam lá na Índia, ele fica entoando, os monges, os dasas que estão lá, que tomam conta do templo, ficam o tempo inteiro tocando, né, a energia, né, desse mantra e ecoando para o mundo todo, tá? Ah, ah, que a Cássia está perguntando, pode ser aplicado Diksha junto com Reiki? Não, Cássia. O ideal é assim. Primeiro, você pode receber o Reiki, se você quiser, tá? E primeiro, então você faz uma sessão de Reiki. Aí você fez a sessão de Reiki, e ao fazer uma sessão de Reiki, você está fazendo um trabalho terapêutico. Então você vai tocar em várias partes do corpo da pessoa. Depois que a pessoa terminou a sessão de Reiki, aí terminou, encerrei, fiz o encerramento, aí sim você pode fazer o que nós chamamos, né, a aplicação da Diksha. Até porque a Diksha, a aplicação de Diksha, ela não é demorada, tá? Então, numa sessão de Diksha, você pode fazer em 1 minuto, por exemplo, a aplicação propriamente dita. Mas sempre quando você faz uma aplicação de Diksha, você também faz
você ouve o que a pessoa está trazendo, você pode compartilhar uma sabedoria que você aprende no treinamento, você pode fazer uma prática de meditação, principalmente a meditação dos chakras, que é muito bom, tá? Então você pode fazer dessa forma, tá? Deixa eu ver aqui. A Patrícia, eu faço orações todos os dias, mas gostaria de incluir o yoga, meditação, que só faço quando tenho mais tempo. Quanto tempo é o ideal para fazer a prática da meditação? Oi, Patrícia. Então, a prática da meditação, o ideal é que você comece. As meditações pode ser guiada, pode ser uma meditação, uma técnica, uma ferramenta que você aprenda, tá? E comece pelo menos com 7 minutos por dia, tá? Pelo menos 7 minutos por dia. E aí, gradativamente, você vai aumentando, tá? De acordo com o tempo que você tem, tá? Gostaria de saber onde encontrar informações para me tornar uma transmissora, né? Uma doadora, a gente chama doadora, Diksha Giver, tá? Letícia é o meu nome. Oi, Lê. Letícia, aqui na universidade, no nosso site, né? No site e também no Instagram, a gente tem o calendário do mês. E aí você pode se informar como que você pode participar. Mas se você tiver disponibilidade de vir, amanhã às 18h30 eu estarei aqui junto com as pessoas que normalmente fazem parte da comunidade e você pode experimentar e receber a Diksha, tá? E aí é para você sentir, porque cada pessoa sente de um jeito diferente também. Então, a Diksha, a palavra em si quer dizer iniciação, tá? Então, para cada pessoa, essa iniciação ela começa em um momento, né? Tem pessoas aqui, por exemplo, que já têm uma jornada de busca espiritual muito longa, né? Vamos falar assim, eterna até. Mas tem um momento que a gente desperta para determinadas fontes de energia ou caminhos que vão nos levar além, tá? Então, a Diksha, nesse formato que nós vamos receber e transmitir, ela quer dizer bênção. Bênção do quê? Da unidade. Unidade com o quê? Com tudo e todas as coisas, porque todos nós estamos interconectados. Então, todos nós fazemos parte de uma grande teia de conexão. E às vezes a gente se sente apenas só. Eu me sinto só, não me sinto parte, me sinto à parte. Então, quando eu recebo a Diksha, eu me conecto com aquilo que é essencial, tá? Em mim, tá? Aquilo que, o que que me faz pulsar? Então, é como se você acordasse. Então, despertar, a palavra despertar, ela quer dizer exatamente isso. Eu desperto para uma nova consciência, tá? Eu acordo para algo divino, algo maior, que é o divino para mim, porque se existem 8 bilhões de pessoas no mundo, existem 8 bilhões de formas diferentes de me conectar com o que eu chamo de divino, tá? Fez sentido? Sim? Ok. É, muito bem. Se não tiver mais perguntas, aqui, mas eu gostaria de saber, deixa eu ver. As informações, sim, ok, ok, legal. Então vamos lá. Então vou convidar vocês a fazer uma pequena pausa e eu vou fazer a transmissão da Diksha agora. Então vocês podem se sentar, se vocês não estiverem sentados de uma forma confortável, e eu vou guiar vocês para essa prática, que é uma prática que não é demorada, mas é uma prática que vai ajudar vocês se manterem conectados, tá? Para aqueles que não conseguiram assistir a live toda, sim, a gente vai deixar gravada e a gente vai subir para o nosso YouTube, o YouTube da uma universidade, tá bom? Então, vamos tomar uma respiração bem profunda. Feche os seus olhos. Ajeite-se sentado, sentadas ali na sua cadeira.
O ar entra, a barriga se expande, o ar sai, a barriga se esvazia. E é importante que você se coloque numa disposição para receber, porque existem duas coisas importantes para você receber e para você doar a Diksha. Se tiver algum doador que está aqui comigo, também pode transmitir a Diksha, podendo fazer a Diksha planetária. E eu vou me conectar agora com os meus gurus, os meus mestres e com a energia da Diksha, a qual eu recebi esse poder na iniciação de transmitir. Então você se coloca na disposição, na intenção, no Sankalpa, colocando suas mãos no seu coração. E traga atenção nos batimentos do seu coração e na respiração. E esse momento é um momento onde é como se a gente deixasse o nosso ego de lado. O nosso ego é as funções, os papéis, as atribuições do meu dia a dia, e me torno receptiva, receptivo para simplesmente estar aqui e agora nessa prática. Se coloque na ativação do seu estado de sentinela, o estado de observação, o estado de presença. Estou consciente, estou aqui, estou agora. Feche seus olhos, se você preferir, e traga uma intenção de por que e para que você quer receber essa Diksha de hoje. Pode ser que você queira se abrir para uma conexão divina muito especial. Pode ser que você queira purificar e limpar o seu coração de algo que aconteceu que trouxe a você muito desgosto. A intenção Sankalpa é muito individual e particular. Então diga, como se você estivesse sussurrando, o que você quer. E agora que você se colocou nesse estado focado, presente aqui e agora, se abra para receber a energia dourada, a energia que vem do Ekan, dessa esfera que nós chamamos Hiranyagarbha, o útero da criação. É o campo vasto e ilimitado da consciência. E nesse momento eu transfiro a cada um de vocês esse estado de consciência e plenitude, de amor, compaixão, alegria. Hamsa Soham Ekam. Hamsa Soham
ekam, hamsa, soham, 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 ekam. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavate Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavate Sameta Shri Bhagavate Namaha. Toma uma respiração bem profunda agora. Se você está com as suas mãos no seu coração, nesse momento, coloque suas mãos sobre as suas coxas, voltadas para cima, e você mentaliza agora o seu círculo de almas. Círculo de almas, 10 pessoas. Eu só vi agora que o microfone estava desligado. Então, eu estava dando aqui para vocês, né, as últimas orientações, né, agradecendo vocês pela participação e convidando vocês para participar da virada, né? Então, amanhã, às 18h30, nós estaremos aqui na uma universidade e no domingo estaremos lá no Parque Ibirapuera. Aí todo mundo que é doador de Reiki, todo mundo que é doador de Diksha, se você quiser vir participar, né, do Parque Ibirapuera, a gente vai estar lá na arena, às 10 a meio-dia, no parque, no domingo, tá bom? Eu só vi agora que o microfone estava desligado. Domingo eu vou procurar vocês lá. Muito bem, Alessandra, a gente vai te esperar lá. E também, para aqueles que quiserem participar do treinamento, né, da Diksha, vai acontecer em novembro, então vocês podem se informar como é que faz para participar. Mas amanhã vocês podem vir me encontrar aqui para vocês receberem a Diksha no presencial, tá bom? Então, todo o nosso foco, né, é trabalhar esse despertar planetário. Então, a gente precisa cada vez mais de pessoas para fazerem parte desse movimento, tá bom? Então, Harion, Harion, a gente se vê em breve.